João, capítulo 5. O texto que eu usei como base, eu vou ler ele aqui, rapidinho para vocês. Vou ler a partir do versículo... a partir do primeiro mesmo. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas, doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas, percebam, eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente, o homem ficou curado. Pegou a maca, começou a andar. Isso aconteceu no sábado. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido você carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue sua maca e ande. O primeiro capítulo do livro, como eu falei, é para onde você tem olhado. E ele foi bem inspirador para mim. E ele tem muito a ver com propósito. E vocês vão entender agora melhor por quê. Quando a gente pensa para o lugar que a gente olha, isso define muito o lugar para onde a gente vai. Normalmente a gente olha para onde a gente está indo, sim ou não? Então imagine esse homem. A palavra fala no versículo 3... eles, todo mundo que estava ali no tanque de Betesda, eles esperavam muito tempo o mover das águas. Esse homem em questão esperou 38 anos. Percebam, ele esperou 38 anos para que a água agitasse, para tentar entrar lá. Não é que a água não tenha agitado antes, agitou, mas ele não conseguia chegar a tempo. Imagina, cego, paralíticos, todo mundo lá. Todo mundo se jogava. E às vezes alguém era curado. Então estava 38 anos. Quando Jesus se apresenta para aquele homem e pergunta assim: você quer ser curado? Ele não consegue pensar em outra saída que não seja aquele lugar. Quando eu comecei a falar sobre propósito nessas mentorias, eu dei 3 turmas de mentoria antes de transformar ela numa imersão. Eu percebi que a maior dificuldade que as pessoas têm para achar o propósito não é o propósito em si, porque o propósito já está lá, bem guardadinho no coração de Deus. A maior dificuldade é que elas não sabiam para onde olhar. Aí elas começavam a olhar, sei lá, para um pastor, para um líder, ou para si. E daí, quando elas olhavam para si, elas viam tudo que faltava. Porque se você olhar para você, você vai ver um monte de falta. Se olhar para um líder, vai ver um monte de falta. Se olhar para a necessidade da igreja, fisicamente falando, vai ter um monte de falta. E daí você acaba sendo muita coisa, mas talvez aquilo não seja o que Deus quer. Talvez você está tampando uma lacuna que Deus não queria que fosse tapada. Deus queria que o povo sofresse daquilo. Deus quer, às vezes, para que a gente aprenda algo, Deus nos permite passar por situações. Deus permitiu que Israel caminhasse 40 anos no deserto. Deus queria aquilo. Agora imagina Moisés falando: não, eu sei qual é a terra prometida. Vamos pular todas as etapas e ir para lá. Não era o que Deus queria. Era o que Moisés talvez poderia fazer. Precisávamos passar pelos lugares que Deus queria passar. Esse homem esperou por muito tempo. Aí vai me dizer que não tem propósito na vida dele? O fato de esperar não significa não ter propósito. Simeão esperou tanto tempo quanto. Mas era o que Deus queria que ele fizesse. Esse homem passou tanto tempo olhando para o fracasso dele, para o que ele não tinha, para o que faltava, que quando Jesus fala para ele: você quer? Ele fala assim: eu não tenho como. E por que eu estou trazendo essa palavra aqui para vocês? Porque talvez alguns de vocês estejam nessa situação. A gente falou muito sobre propósito, é tudo muito filosófico, muito bonito, e você sai daqui dizendo assim: eu não tenho como. Meu convite para você é: para de olhar para o que você não tem e olha para quem Deus é. Porque Ele tem como. 2 Coríntios, a gente falou, 3:5. Não é a tua capacidade, é Deus quem capacita.
Então, talvez você olhe assim, eu não consigo ser profeta, eu não consigo ser pastor, eu não consigo ser nada disso que você... Teve uma mentoria que eu fiz, que a menina terminou a aula assim, ela, pô, muito legal tudo isso que você falou, mas eu ainda não sei qual é o meu propósito. Aí eu disse, meu Deus. É porque você está olhando para o lugar errado. Você quer que eu diga uma resposta, mas a resposta é o Senhor. Você precisa olhar para Ele. Persevera nisso, prossegue nisso. Se precisar, eu vou te ajudar até o final da tua vida com isso. Mas você precisa olhar para o Senhor. Poxa, mas eu já atuo nessa área aqui na igreja, eu já faço isso. Foca no Senhor. Poxa, mas eu já... Foca no Senhor. Para onde você tem olhado. Esse homem aqui fala, ele espera. E dos que estavam ali, esse paralítico estava ali há 38 anos. Imagina, 38 anos, gente. Com essa expectativa de viver alguma coisa, de ser alguma coisa, mas sempre tinha alguém que chegava primeiro, sempre tinha alguém que recebia cura. E eu imagino, eu até falei isso no livro, eu imagino que em algum momento a vida dele passou a ser aquilo. Ele não conseguia enxergar mais vida fora dali. 38 anos ali. Talvez, para alguns aqui, o fato de você estar tanto tempo tentando entender o que é que Deus quer de você, faz você ficar nesse lugar. Tipo, eu não consigo nem mais me imaginar fazendo alguma coisa para Deus, porque já passou tanto tempo. E eu ainda estou aqui, parado. Se o Senhor Jesus aparecesse agora e perguntasse para você, você ainda quer? Sua resposta precisa ser, sim, eu quero. Como que eu consigo? E não, tipo, agora já foi. Não existe idade para propósito, gente. Ah, mas eu tenho 60 e pouco. Deus quer te usar. Eu tenho 15. Deus quer te usar. Eu tenho Deus quer 30. Deus quer 40. Não existe idade para propósito. O tempo não define a vontade de Deus. Deus é o Senhor do tempo. Segundo aspecto, porque eu tenho hora. Disse o paralítico, Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude. Jesus está ali diante dele. Jesus oferece uma solução. Você quer? Mas tudo que ele consegue pensar é, está me faltando tanto. Tanto tempo convivendo com a falta. Não sei mais se eu quero. E muitos de nós renunciamos o chamado, porque a gente não quer mais passar por Betesda. Eu fico imaginando, inclusive, que em algum dado momento aquele homem desistiu de tentar mergulhar. Porque imagina, tantas vezes você tentando. Ah, meu chamado é para isso, eu vou lá e tento. Aí alguém vai e... Aí você vai se frustrando. Eu já tentei. Aí alguém vai e... Eu vou tentar de novo, alguém vai... Você, cara, quer saber? Eu vou tentar mais não. Se Deus quisesse, já tinha acontecido. Deus quer. Só que você precisa ouvir o tempo dele. É quando ele quer, não quando a gente quer. É o tempo dele. Precisava ser de 38 anos. Para quê? Para ensinar a mim e a você que Deus não tem nenhum problema com o tempo. Se esse homem só tivesse passado um ano, alguns de vocês aqui ia estar assim, não serve para mim. Foi um ano só, é muito pouco. Aí Deus coloca 38. Aí você, não, é muito pouco. Aí Simeão, uma vida inteira. Simeão já estava idoso assim, ó. Ana profetiza, no mesmo capítulo lá de Simeão. Anos e anos, viúva na casa do Senhor, esperando. Quando ela vê Jesus, ela, agora eu posso partir. Esperei a minha vida inteira para ver esse menino. Reparem, eles não estavam vendo um super-herói. Eles não estavam vendo um grande soldado. Eles estavam vendo um bebê. Porque não é do tamanho que a gente quer. É do tamanho que Deus quer. É só o bebê. Isso basta. Porque se Deus está falando aqui para mim que essa é a vontade dele, eu celebro cada pequena semente. Então entende que propósito tem tudo a ver com eu alinhar a minha vida à vontade de Deus. Porque daí eu celebro o que ele celebra. Eu comemoro o que ele comemora. Eu me alegro com o que ele se alegra. A vontade dele é o que importa, não mais a minha. Talvez você queira e deseje. Eu mesmo desejo muita coisa. Eu não tinha sonhos antes. Eu tinha muito medo de sonhar, de ser frustrada. Confesso. E Deus foi trabalhando em mim, colocou um sonhador morra na minha vida. E eu era tão desestimulada de sonhar, que em algum momento eu consegui convencer meu esposo a parar de sonhar também. Porque as nossas atitudes refletem muito em quem está à nossa volta, né? Estava destruindo a vida dele fazendo isso. A gente precisa sonhar os sonhos de Deus. Você quer ser curado?
Jesus estava diante dele, o cara não consegue nem entender que é Jesus, de tanto que ele estava sofrendo. A voz passou. E daí Jesus fala para ele, você não entende, né? Mas tá bom. Independente de você, eu vou fazer, porque o propósito não é sobre o que a gente quer. O propósito é sobre o que ele quer. Jesus fala assim, pega a tua maca e anda. Você quer ser curado? Ele, não consigo. Pegue sua maca e ande. Aí ele, eu fico imaginando como que ele fez isso, né? Ele, a água nem mexeu. Como é que eu vou andar? Pegue sua maca e ande. É uma voz direta dizendo o que você tem que fazer. Aí ele pega e anda. E para piorar, era sábado. Num sábado você vai assistir aula à tarde, no dia do aniversário. Tô pegando minha maca e andando. Se você esperou isso sua vida inteira, não perca. Aproveita que o trem tá passando e vai nele. Embarca. Ele pega aquela maca. É como se Deus estivesse dizendo assim, eu posso, eu quero, mas você tem que fazer algo. A maca é tua. Pega ela e carrega. E ele pega e carrega. E a Bíblia vai dizer que as pessoas começam a perguntar, quem é esse homem que mandou você pegar a maca? Porque não era para ele pegar a maca. Ficam dizendo assim, hoje é sábado, não é para você carregar, porque as pessoas às vezes querem mexer no que Deus está mandando a gente fazer, né? Então, não é para você andar. Como assim você está fazendo isso? Como assim você vai fazer isso? Como assim? Aí ele, um homem apareceu. Ele falou comigo. Ele me mandou pegar e andar. Estava 38 anos aqui, nunca andei. Mas ele falou, eu fiz e eu andei. Então, pergunta para ele. E essa é a resposta que a gente precisa começar a dar, gente. Essa é a resposta que a gente precisa começar a dar. Mas para que você está fazendo isso? Vamos fazer o seguinte? Pergunta para mim não. Pergunta para quem mandou. Fala com ele. Eu não tenho que justificar. Você não tem que justificar. Deus mandou você fazer? Quem tiver incomodado, um beijo. Pergunta para ele. Pergunta para ele. É sobre ele, não é sobre a gente. É sobre ele, é sobre o que ele quer fazer. É sobre o que ele quer nos dar. É sobre o que ele quer fazer através de nós. É o presente que ele está dando para o teu coração para você carregar. Eu fico imaginando o testemunho daquele homem, a partir daquele momento, todos os dias, quando alguém andasse pelas ruas e visse aquele homem caminhando, rapaz, quem foi que mandou esse homem andar? Não era mais sobre ele. Mas precisou 38 anos. Para onde você tem olhado? Para o que falta? Autossabotagem? Para o que você tem? Síndrome do herói? Para o que pedem? Demanda? Para onde você tem olhado? Está na hora de a gente começar a olhar mais para Deus, só para Deus. Sem se importar qual vai ser o resultado no final. Só para Ele, o que é que Ele diz. E por isso que é tão importante, gente, vida devocional, vida com Deus, tempo com Deus. É muito importante. O que é que o Senhor quer? O que é que o Senhor deseja de mim? Para onde o Senhor quer me levar? O que é que o Senhor quer que eu faça? É o que é que Ele quer. Talvez não seja a coisa mais bonita que você faça, mas tá tudo bem. É o que Deus quer? Pega a maca e anda. Talvez não seja a coisa mais impressionante diante do que a sociedade espera de nós, mas é o que Ele quer. Você não tem noção do impacto que sua vida pode ter no reino celestial se você fizer só o que Deus manda. E a gente quer inventar a roda às vezes. A gente quer fazer coisa a mais, porque a gente tem uma necessidade de ser algo a mais. Eu particularmente tenho uma necessidade gigantesca. Acho que é porque eu sou pequenininha, todo pequenininho tem vontade de ser algo. Todo mundo que é pequeno. Repara, aquele cachorrinho pequenininho. Brabo que só quer ser herói. Por que pequenininho? Todo mundo. Eu acho que é isso. Você quer ser mais. Mas que ele apareça, que a gente diminua. O que é que o Senhor quer? Pode ir contra a regra. Pode ir contra o senso comum. Mas o que é que Deus quer? Tem coisas que Ele vai pedir pra gente que vão parecer loucura. Mas é o que Ele quer. Tem coisas que Ele vai pedir pra gente. Ontem a gente estava no DNA, aí tinha uma passagem lá que é muito difícil de digerir. Que Deus falava assim, melhor, Deus não, né? O autor falava assim, às vezes a gente vai ter que abrir mão, a gente até entrou nesse debate, abrir mão da nossa justiça. Perder a razão. Mas se Deus mandar, Jesus foi calado para o matadouro. O que é que Deus quer? Jesus quebra todo o protocolo para fazer com que aquele homem viva o que ele queria.
A nossa busca não pode ser por milagres, mas por Jesus. Não era o agitar das águas. Não foi o tanque. Não foi Betesda. Foi Jesus. Sabe qual é o nosso problema? Às vezes, não de vocês, de alguns. Nessa busca pelo propósito, a gente foca tanto em propósito que a gente para de olhar para Jesus. A gente foca tanto. O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? A gente pensa no serviço. Aí termina como Marta. Preocupado e atarefado com muitas coisas, mas sem olhar o que mais importa, a parte mais importante. Jesus. E a gente às vezes até reclama com o próprio Jesus. Você não está vendo? Eu sou o que mais trabalha e fulano é que está sendo abençoado. Eu sou quem mais faz. E é fulano. É porque fulano está vendo o que Deus quer que ele viva. Está pegando a maca dele andando e você está aí. Fazendo o que você acha que é para você fazer. Isso é propósito, gente. Eu precisava compartilhar isso com vocês porque talvez faça sentido para alguns. Talvez se não fizer sentido para alguém que está aqui nessa sala, faça sentido para alguém que vai estar assistindo a gente. A maior crise que a gente tem quando falamos de propósito está antes do propósito, está na identidade. Muito tempo achando não ser nada, para agora tentar ser alguma coisa. Melhor não. Mas Deus quer te tirar dessa zona de conforto, de comodismo. Deus quer te tirar dessa situação de paralisia. Paralisia não gera movimento e Deus quer que a gente se movimente. Não tem como construir algo parado, paralisado. Quando a gente passa que vê uma obra demorando muito para ficar pronta, a primeira coisa que a gente fala é: não tem ninguém se movendo, ninguém trabalhando, tá tudo parado. Obras com propósito, elas são feitas rapidamente, porque tá todo mundo em movimento. Todo mundo em movimento. Deus quer nos tirar dessa paralisia. O que é que você pausou na sua vida, que já deveria estar caminhando? O que é que está há alguns anos, meses, não sei, dias, paralisado? Para onde você tem olhado? O que é que está faltando? Meu convite para você nessa tarde, diante de tudo que a gente falou até aqui, juntando tudo. Não sei se vocês conseguiram chegar nessa conclusão, mas se não, eu já dou a resposta, porque eu sou dessas. Fila. Olhem para Jesus. É mais do que o título de um livro. É a realidade de uma vida. Olhem para Jesus. Quer saber teu propósito? Olha para mim não. Olha para Jesus. Pergunta para Ele. Fala com Ele. Questiona Ele. Tá tudo bem. Ele é super tranquilo com isso. Ele é muito tranquilo. Ele sabe quem Ele é, independente do que você faça. Então, não, porque vai ofender o Senhor. Não, vai tranquilo. Vai tranquilo. No máximo, você vai receber um pedregulho assim divino. Vai dar andando e vai dar aquela fraqueza assim na perna. Oi, é Jesus te quebrando. Mas fala com Ele. Lembra disso. Sucesso, onde Deus não chamou você para estar, é sinônimo de fracasso. Por mais que você tenha resultados, se você não está vivendo o que Deus chamou, lembra? Ganhar é no final, Deus olhar para a gente e falar assim: servo bom e fiel. Pode vir comigo. Pode vir comigo. Isso é propósito, gente. Isso é propósito. Eu sei que alguns processos são dolorosos demais. Eu sei. Mas sempre pergunta para Deus: é o Senhor que está me fazendo passar por isso? Então tá bom. A paz que excede todo entendimento, ela é a paz que excede todo entendimento exatamente por isso. Porque tem horas que não tem explicação mesmo, não. Mas a gente precisa sair desse lugar que limita a nossa visão. Esses dias eu estava pregando e eu lembrei. E é impressionante como alguns momentos marcam a vida da gente. Prometo que eu estou encerrando com isso. Que eu quero deixar um tempo aqui para a gente conversar depois. Eu lembrei que quando eu era mais nova, a primeira vez que eu fui ministrar uma palavra, eu esqueci tudo que eu ia falar. Deu um branco. E aí eu falei: meu Deus, Senhor, vem aqui. Ainda bom que era daquelas igrejas que quando você fica calado, a pessoa começa: não darei meu louvor. Aí eu ficou silêncio. Eu aqui, ó, fingindo que era o microfone. Aí eu aqui calado, olhando assim pra igreja. E é aquela igreja da minha avivada, né? Que você fica calado, o pessoal já pensa: é Deus que tá usando. Aleluia! E aqui, ó. Mas na minha mente eu... cadê?
E só vinha na minha mente uma ministração que não era nem minha. Era do Davi Sasser, inclusive. Do DVD, Deus de Promessas. Que no meio da canção, ele começava a pregar. E ele dizia mais ou menos o seguinte. Não é mais ou menos não, é exatamente isso. Porque eu realmente, até hoje eu tenho decorado. Porque marcou meu coração assim no nível radical. Ele falava assim, podem passar os dias, podem passar os anos. Confia, meu amado. Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Todas as promessas que Deus disse se cumpriram. E assim também será na sua vida. Talvez você não esteja vendo, mas na realidade você não precisa ver. O que você precisa é crer, porque Ele fará. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Ele está provando o teu coração, Ele está forjando o teu caráter para que você desfrute da plenitude das bênçãos do Senhor. Saia do lugar que limita a sua visão. Levante suas mãos, olhe para o céu e cante. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a sua palavra vai se cumprir. E caiu a ficha. Deus estava cumprindo tudo que Ele tinha me dito. Porque quando eu tinha 8 anos de idade, veio uma irmã, daquelas do coque, começou a ser usada por Deus assim para mim. E eu lembro perfeitamente que a irmã parou do meu lado e falou assim para mim, ovelhas, te vejo com ovelhas. E eu, igual o paralítico de Betesda, não tem como ser curado. Eu olhei para ela assim, aqui não deixam. Desse tamanho. Porque na igreja que eu era não tinha pastora, só era pastor. Aí eu falo, aqui não deixam. 8 anos. 3ª série de ensino fundamental na época. Era adiantada. Aqui não deixam. Aí ela, ovelhas, minha filha. Te vejo como ovelhas. E aí eu guardei aquilo no meu coração. E eu lembro que à medida que eu fui crescendo, eu olhava para o que faltava. Não tem como eu ser pastor aqui, como é que eu vou cuidar aqui? Eu não tenho oportunidade, não sei o quê. E eu querendo liderar, eu queria liderar. Aí com 12, 13 anos, nem lembro direito, virei maestrina do grupo de adolescentes da minha igreja, ó. Sei nada de música, não sei dividir voz, não sei nada. Mas estava eu lá aqui, ó. 1, 2, 3, tá. Sabe aqui, Nizinho? Cassiane aqui, ó. Com muito... Eu achava que eu tinha que estar na frente para cuidar de ovelha. Porque era a minha interpretação do que Deus tinha falado. Cara, como Deus me quebrou. Resultado. Quando eu consegui finalmente chegar no pastor de ovelhas, Deus falou para mim, você vai ter que abrir mão. Você vai mudar de igreja. Você vai deixar de ser pastora. E eu nunca cuidei tanto de ovelhas como eu tenho cuidado agora. Porque não é sobre o que a gente pensa. Não é sobre o nosso jeito de realizar as coisas. É sobre o jeito que Deus quer que a gente faça. Então a gente tem que parar de tentar fazer do nosso jeito. Olhar para o lugar errado e começar a olhar para Ele. O que é que Ele quer de você? Poxa, Senhor, mas eu não consigo. Vai dar um trabalho. Já cheguei tão longe. Volta. Está no caminho errado. Para onde você tem olhado? Você pode passar 38 anos em Betesda, se Ele quiser. Mas se Ele não quiser, pega a tua maca hoje e anda. Sai do lugar que limita a tua visão, olha para o céu e vai. Pode parecer que vai ser muito difícil, mas eu vou te falar uma coisa, de experiência própria. Flui muito melhor, muito mais rápido. A sensação que tá tipo assim, poxa, se eu soubesse que era assim antes. Porque o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Então se Ele mandou, vai ser tranquilo. Só vai. Vai dar certo. Amém? Deixa eu orar rapidinho por você. Curva tua cabeça no teu lugar, fecha o teu olho se você puder. Pai, obrigada. Obrigada por esse dia. Obrigada pelas pessoas que o Senhor escolheu para estarem aqui nesse lugar. Eu te louvo. Te louvo pela vida de cada um dos teus filhos que aqui estão. E eu te peço, Pai, que a tua graça, que a tua misericórdia, que o teu cuidado, que o teu amor possam ser o foco do olhar dos teus filhos, Pai. Que o nosso coração, que até hoje poderia estar distraído com qualquer outra coisa, Pai, encontre no Senhor a resposta. Que o nosso coração, que poderia até hoje, Pai, estar buscando em status, em pessoas, em posições, em ações, Pai,
que esse nosso foco hoje possa ser ajustado para o Senhor. Que a resposta que possamos dar no dia que o Senhor aparecer para nós e perguntar o que é que vocês querem, que seja, nós queremos o que o Senhor deseja. Se o Senhor quer a nossa cura, eu quero ser curado. Se o Senhor quer que eu continue nesse lugar, eu quero continuar nesse lugar, porque queremos o que o Senhor deseja. O propósito é, no final da nossa vida, ganharmos a tua afeição, Pai. O propósito é, no final da nossa vida, vivermos uma vida que glorifica o teu nome. É olhar para trás e dizer assim, em todos os momentos eu estava com Ele. Nos ajuda a caminhar para esse lugar, Deus. Que toda paralisia que possa estar em nosso coração, na nossa mente, que toda ela, nessa hora, na autoridade do teu nome, Jesus, eu oro. Que toda paralisia caia por terra agora. Que todo sentimento de invalidade, de invalidez, nessa hora seja anulado, não na minha palavra, mas na tua. A tua palavra repete várias vezes, não é uma canção sobre alguém que vai vencer, mas é sobre uma canção de alguém que nunca está sozinho, porque de Gênesis a Apocalipse, tudo que o Senhor sempre quis foi estar conosco. A tua palavra diz, eu sou contigo. A tua palavra diz, vocês serão o meu povo e eu serei o Deus de vocês. Então tudo que o Senhor sempre quis foi estar conosco, Pai. Emanuel, Deus conosco. Uma presença real, revelada, que nos cura, que nos sara. É nessa palavra que eu oro, Pai. Fica conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém.